feito. Então, se você ainda não assiste e quer maratonar algo, maratone The Chosen, vale a pena. Vale a pena imaginar assim um pouquinho mais de como foi Jesus aqui na Terra, como foi Jesus passeando por esses 33 anos que ele esteve aqui. Então, nós estamos hoje no dia 31 de maio, no último dia do mês de maio, numa sexta-feira, no nosso culto de mulheres. E nós temos separado a última sexta-feira de cada mês para prestarmos culto ao Senhor de uma forma intencional, como mulheres de Deus. E aquelas mulheres que são apaixonadas por Jesus, mulheres que querem conhecer mais a Deus. E eu espero de verdade que o Senhor fale com você do mesmo jeito que Ele falou comigo quando estava preparando essa mensagem, amém? Então eu quero já te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Marcos 5, nós vamos ler do 21 ao 43, e nós vamos ler 2 milagres que mexeram com o meu coração essa semana. 2 milagres que Jesus operou no mesmo momento e que nos dá muitos exemplos de esperança e de fé. Então, Marcos capítulo 5, do versículo 21 ao 43. Amém? Então vamos ler. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a salvou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que lhes disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem.
Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém? Deus, nós estamos na Tua presença, Pai, porque de verdade queremos ouvir aquilo que está no Seu coração para o nosso coração. Não deixa que saia da minha boca, Deus, nada que não venha direto do coração do Senhor para esta noite. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Jesus, mais uma vez, saindo de um lado para o outro. Eu acho que Jesus tinha esse tempo dentro do barco para descansar, né? Eu acho que ele ia de uma margem para outra, para ter um tempo ali de sossego. E quando ele desceu na outra margem, eis que já se juntou uma multidão. Então nós conseguimos perceber que nesse momento do ministério de Jesus, Jesus já era conhecido, porque rapidamente as pessoas descobriam que ele estava ali e rapidamente se aglomeravam em volta de Jesus, pensando que não existia internet, Wi-Fi, rede social, Instagram, WhatsApp, né? As pessoas eram rápidas ao contar e a espalhar que Jesus estava naquele lugar. E rápido, uma multidão se aglomerava em volta dele. E nesse dia não foi diferente. Jesus desceu do barco e uma grande multidão na hora surgiu. Jesus não estava mais só. E a palavra conta que um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, tem algumas traduções que dizem assim, ó, um dos principais da sinagoga. Ou seja, um homem muito importante naquele tempo. Um homem reconhecido. Um homem que, se fosse nos tempos de hoje, poderia ser algo ali, né? Assim, uma pessoa que a gente olha próximo ao presidente da República, alguém conhecido, um ministro, né? Alguém importante, que veio, mesmo vendo aquela multidão, se jogou aos pés de Jesus. Se jogou aos pés de Jesus. Um homem muito importante daquela época implorou por socorro, pedindo ajuda, pois provavelmente o que ele mais amava, que era sua filha, estava doente à beira da morte. Eu não canso de dizer que eu amo a palavra de Deus, né? Porque o Espírito Santo, ao inspirar aqueles homens, ele inspirou aqueles homens a escrever de uma forma tão detalhada, tão fiel, que não deixa dúvida. Se você para ler a palavra de Deus e pede que o Espírito Santo te ajude a entender, ela não deixa dúvida. A palavra de Deus, ela é clara ao ensinar. Por isso eu gosto de repetir que para Jesus, a posição social, o sexo, o tipo de pecado, o que a pessoa estava vivendo não era relevante. O fato de Jairo ser um homem importante, para Jesus não era importante. Jesus não olhava para a situação das pessoas. Jesus olhava sempre para as pessoas, amém? Vocês entendem isso? Mas que Jesus operaria o milagre na vida da filha de Jairo, independente de quem ele fosse.
um homem importante ou não. Mas Deus sabia que nós precisávamos entender a importância do que estava acontecendo naquele momento. E quando a Bíblia disse que foi um homem, um chefe da sinagoga, um dos mais importantes da sinagoga, que se jogou aos pés de Jesus, nós conseguimos entender a importância do que estava acontecendo ali para toda a história. Por quê, Renata? Porque Jairo, aquele que estava no meio de muitas vezes daqueles que queriam negar Jesus, os fariseus, os sacerdotes, os homens importantes, estavam com tanto medo de Jesus que tentavam o tempo todo desabonar Jesus, dizer não é bem assim, esse não é o Filho de Deus. Então, quando um homem que é considerado um dos mais importantes, um dos principais, se joga aos pés de Jesus no meio de uma multidão, ele está reconhecendo, com tudo que eu sei, com tudo que eu conheço, com tudo que eu estudei, eu reconheço que esse é o Filho de Deus. Eu preciso dizer para ti que Jairo já conhecia Jesus. Naquela altura do campeonato, ele já até simpatizava, ele gostava de Jesus. Ele até acreditava que Jesus era o enviado de Deus. Afinal de contas, quando apertou, foi para lá que ele correu. Foi para os pés de Jesus. Mas a posição que ele ocupava não permitia que ele confessasse Jesus. A posição que Jairo ocupava não permitia que ele confessasse Jesus. Até que a filha de Jairo cai doente. Até aquele momento, eu costumo dizer que Jairo era crente, porque crente é aquele que crê, né? Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou. Afinal, ele cria, ele gostava de Jesus. Mas até aquele momento, Jairo ainda não era salvo, porque ainda não tinha coragem de confessar Jesus. E crer e ser salvo, existe uma grande diferença. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 10, de 9 a 13, assim, ó: se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, para que todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Podemos crer para a justiça, mas precisamos confessar para a salvação. Um dos pontos, quando nós estamos fazendo a preparação para o batismo, é exatamente essa. Por que se batizar? Para que se batizar? Nós costumamos dizer, olha, você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador? Sim. Então você está salvo. Mas por que o batismo? Porque é através do batismo que eu confesso publicamente que Jesus deixou de ser apenas o meu Senhor, mas para se tornar o meu Salvador. É obediência.
Existem muitos crentes que ainda não tiveram coragem de confessar publicamente. E muitas vezes passa anos dentro da igreja e não pode dizer que tem a certeza da salvação. Esses dias alguém fez essa pergunta, eu acho que foi a Rita que estava do meu lado. E aí eu falei assim, eu tenho. A Rita, eu convencida. Eu falei, minha filha, essa é a única certeza que eu tenho. Do resto eu não tenho, mas que eu estou salva, eu tenho essa certeza. O resto eu não tenho muita certeza, não. Mas que eu estou salva em Cristo Jesus, essa certeza ninguém tira de mim. Porque eu aceitei com o meu coração e confessei com a minha boca que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Amém? A salvação vai exigir de mim e de você posicionamento. Posicionamento. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, morreu pelos meus e os seus pecados, nos entrega de presente a salvação. Não há nada que eu faça que me faça merecer a salvação em Cristo Jesus. É presente. Mas a minha parte dessa história é receber, aceitar, crer e confessar. Ele já fez a parte dele na cruz do Calvário. Ele já está com o presente pronto a me entregar. Mas existe uma parte que é minha nessa história. Receber, aceitar, crer e confessar. Deus não está interessado em filhas 007, né? James Bond, agente secreto. Não. Ele está interessado em filhas que confessem que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. A Bíblia diz que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás salvo. Nós precisamos abrir a nossa boca e confessar. Jairo cria, mas não tinha coragem de confessar, porque isso lhe custaria caro. De repente, nos tempos de hoje, custaria alguns milhares de seguidores. Como assim? Esse cara que me ensinou a vida toda que isso é isso e agora vai trocar? Do nada muda, assim, dizendo que Jesus está aí? O filho de Maria, né, que nasceu numa estrebaria. Estamos esperando um rei. Os judeus até hoje esperam um rei que vai os livrar. Para Jairo custaria muito caro. Para Jairo custaria muito caro o confessar Jesus. Até que sua filha, o seu bem mais precioso, ficou à beira da morte. Quando ele viu a possibilidade de perder a sua filha, a Bíblia conta que ele correu e se jogou aos pés de Jesus. Ele correu e se jogou, se prostrou aos pés de Jesus publicamente. Esqueceu de quem era, da posição que exercia, de tudo que ele perderia e correu atrás do único que ele sabia que podia salvar a sua filha. E Deus está me mandando te dizer algo aqui nesta noite. Muitas e muitas vezes Deus vai permitir que você passe por dores e dificuldades, mas não é para produzir a morte, é para produzir salvação na sua casa. Muitas e muitas vezes Deus vai permitir que você passe por dores,
que você passe por momentos de fraqueza, momentos de doença, de perdas, dificuldades, não para produzir a morte, mas para entregar a salvação, e a salvação para a tua casa. Jairo correu e se prostrou aos pés de Cristo. E quando continuamos lendo, nós vemos que a filha de Jairo já havia morrido. Que chegaram até Jairo e disse: para de incomodar, a sua filha já morreu. Vamos para casa, não dá mais tempo. Mas nós continuamos lendo e vemos que aquela menina que estava morta ressuscitou pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mas, mais importante que a ressurreição da filha de Jairo foi a salvação que entrou naquela casa. Mais importante do que ver aquela menina reviver foi a salvação que entrou naquela casa, produzindo não apenas vida, mas vida eterna. Deus está te dizendo aqui nesta noite: filha, eu posso fazer. Eu quero fazer. Eu vou fazer. Você só precisa crer. Você crê nisso? Você precisa crer. O que Jesus falou para aquela mulher? Olha, a tua fé te curou. Mas Ele também está te dizendo nesta noite: a cura física, a restauração da sua vida financeira, a restauração do seu casamento, a restauração dos seus filhos que estão nas drogas, tudo isso é muito importante. Nunca duvide que Deus se importe com você. Deus sente profundamente tudo o que fere o seu coração. E Ele está te dizendo: tudo isso eu posso mudar, tudo isso eu posso restaurar, tudo isso eu posso te devolver. Deus te ama e Ele é um Deus de detalhes. Ele está observando os detalhes da sua vida. Mas hoje Ele está te dizendo que um posicionamento seu, o seu confessar, o seu ajoelhar, pode ressuscitar o que estava morto. Mas o seu posicionamento vai trazer para você aquilo que é mais importante. Vai trazer salvação para a sua casa. A cura física, sem a cura da alma, vai produzir alegria, sim, mas alegria momentânea. A cura da alma e o confessar de Jesus vai produzir salvação eterna. A cura física, as bênçãos materiais, o restaurar dos seus relacionamentos, vão trazer alegrias momentâneas. E Deus se importa com isso, Ele quer te ver feliz. Mas o seu posicionamento e o seu confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador vai produzir salvação eterna. Nesse mesmo trecho que lemos, ele também conta a história da mulher do fluxo de sangue, que é parte do vídeo que nós assistimos aqui, né? E eu falei, eu preciso compartilhar, vamos assistir juntas essa parte desse vídeo. Uma mulher que sofria 12 anos com hemorragia. Eu amo ver a sensibilidade de Jesus de dizer para aquela mulher: para, ela deve estar exausta.
ela deve estar exausta, né? Nós, quando estamos vivendo o nosso ciclo menstrual, que às vezes é uma semana, né? 9 dias, assim, se vocês fossem como eu, assim, que menstruava muito, e nós ficamos que parece que vai... Imagina 12 anos passando por isso. Mas não é sobre isso que eu vou falar, isso é tema da próxima mensagem, né? O que eu quero dizer agora é que aquela mulher era uma mulher considerada impura. Isso acontecia porque na lei de Moisés, durante o ciclo menstrual, a mulher não podia encostar em ninguém e nem ser encostada. Se você começar a ler Levítico com uma forma mais carinhosa e perceber, você vai ver que a lei de Moisés ela era cheia de regras para que as pessoas pudessem conviver bem, né? Eu costumo dizer que Deus foi tão bondoso com as mulheres que Ele sabia que nós íamos ficar muito chatas, né? Durante a menstruação, muito chatas, pelo menos eu, muito tempo que eu não sei o que é menstruar, passei muitos anos da vida grávida, né, gente? Então, menstruei pouco, graças a Deus. Mas eu ficava insuportável menstruada. Então, Deus sabia que aquele ciclo ia nos deixar sensível. Então, o que Ele fez? Como a gente sabe que naquele tempo tinham mais homens machistas que achavam que a mulher era posse, né? Colocou a lei ali, ó, enquanto a mulher estiver no seu ciclo, ela está impura, não pode ser tocada. E eu vejo isso como um cuidado de Deus incrível com as mulheres. Eu vejo o amor de Deus pelas mulheres lá no Velho Testamento. Porque, olha, se eu pudesse ficar presa numa jaula enquanto eu estava na TPM para não morder ninguém, era ótimo, né? Só que essa mulher estava 12 anos menstruando, 12 anos impura, sem poder tocar e nem ser tocada por ninguém. E quando a gente lê, diz ali que ela procurou todos os médicos possíveis e que gastou tudo e que só piorava. Ela sabia que não podia ser tocada por Jesus. Ela sabia que seria muita ousadia dela dizer, toque em mim. Você vai ficar impuro, mas toque em mim para me curar. Então aquela mulher tomou a atitude de dizer, ele não pode tocar em mim, mas eu posso tocar no Senhor. Ei, você pode tocar no Senhor todos os dias. Todos os dias você pode acessar o Santo dos Santos e dizer para Ele tudo o que incomoda o seu coração. Você pode falar aquilo que te incomoda, você pode falar aquilo que te atrapalha, você pode falar das suas dores, você pode falar das suas frustrações. Todos os dias você pode chegar aos pés de Cristo e tocar na orla do seu manto. Aquela mulher mudou a forma de ser curada. Até então, até aquele momento, Jesus encostava nas pessoas. Jesus impunha suas mãos. E ela disse, ele não pode me encostar, mas eu posso encostar nele. Queira, deseje estar próximo de Deus. Aquela mulher tocou na ponta do manto de Jesus. E a sua cura foi instantânea. Ao ponto de Jesus se virar e dizer, quem me tocou? Os discípulos naquela multidão disseram, mestre, está todo mundo apertado aqui, está todo mundo se encostando. Está um vucu-vucu isso aqui. Como que o Senhor pergunta quem me tocou? E Jesus responde com uma outra pergunta, quem me tocou? Porque de mim saiu poder. A nossa fé
abre os céus a nosso favor. Aquela mulher viu que tinha sido curada e chegou diante de Jesus, prostrou-se diante dele e diz: fui eu quem te toquei, Jesus. E Jesus responde: filha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Jesus estava dizendo para ela: hoje você está sendo curada de 12 anos da sua enfermidade. Mas ele também estava a estimulando a confessar. Aquela mulher podia ter sido curada, receber a cura, levantar e ir embora para sua casa. Mas Jesus sabia que não era o suficiente, que ele precisava fazer com que aquela mulher publicamente dissesse: fui eu. E ela disse: fui eu que encostei em ti, fui eu que fui curada, fui eu quem criei que se encostasse apenas na orla do seu manto, eu seria curada. Aquela mulher, com medo de ser condenada, provavelmente ia levantar quietinha e ia para casa. Mas Jesus pergunta: quem foi, mesmo sabendo que era ela? Para que ela confessasse publicamente, porque Jesus não queria apenas curar, mas ele queria salvar aquela vida. Jesus não queria apenas curar de 12 anos de tristeza, mas ele queria poder dizer: filha, a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te salvou. Não quero que você me conheça apenas pelos milagres físicos que eu fiz a ti. Mas agora quero te dar a oportunidade e o privilégio de ser chamada de filha de Deus. O Senhor é capaz de realizar todos os desejos do seu coração. O Senhor é capaz de mudar o rumo da sua história. Mas Ele está muito mais interessado em entrar com salvação na sua casa, de escrever o seu nome no livro da vida, ao ponto de você dizer: quem é salvo? Eu sou. Porque eu confessei o meu Deus publicamente, e a Bíblia me garante que se com a minha boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, eu seria salva. Então, se tem uma coisa que ninguém tira de mim, é a certeza que quando o Senhor me levar, eu me encontrarei com Ele na glória. Você está falando de perfeição, Renata? Não, estou falando de uma pecadora que não merece, mas que foi aceita porque recebeu o presente que lhe foi entregue. Confessar publicamente faz parte do processo. Reconhecer que Jesus é o Senhor faz parte do processo. Porque Deus não está interessado em filhas que se escondem ou têm vergonha de declarar que Ele é o seu Deus. Ah, Renata, mas se eu não confessar? Eu quero te dizer que você vai ser abençoada. Muitas das suas curas virão, dos seus milagres virão, mas você vai perder a melhor parte, que é de usufruir dos privilégios que só uma filha pode ter. Hoje, quando eu acesso ao Senhor, eu falo com Ele como eu falo com meu Pai. O Senhor tem me acordado de madrugada, mas eu sinto muito frio. O inverno para mim é torturante, de verdade, ao ponto de ficar mal-humorada. Se vocês me veem meio quieta, é porque eu estou com frio, mas depois passa. E essas últimas noites eu fiquei embaixo da coberta e eu sei
que Deus queria que eu levantasse da cama. Eu tenho certeza absoluta. E eu disse, Senhor, eu não vou levantar, eu vou orar bem aqui embaixo da coberta. 3 noites eu acordei e não tive coragem de madrugada de sair debaixo da coberta, gente. Eu tive que pedir perdão. Falei, Senhor, eu estou orando. E eu sei que Ele me ouviu. Mas Ele deve estar dizendo, ô mulher preguiçosa. Gente, é muito frio. Só eu que sofro com frio. Mas eu sei que eu estou errada. Eu sei que Ele quer que eu levante. E a próxima vez eu vou levantar, Senhor. Promessa é dívida. Não vou poder mentir para vocês, né? Agora eu vou ter que levantar para contar na próxima mensagem. Ô, Senhor. Gente, Renata, você obedece 100% sempre? Não, no frio, às vezes eu fico embaixo da coberta. E eu sei que Ele está dizendo, meu Deus. Não, Ele não fala meu Deus, né? Ele é Deus, né? Ele está falando, Jesus, preguiçosa. Mas eu sei que Ele ouve a minha oração e me ama. Diz, tá bom, filha, amanhã você tenta de novo. E eu acordo braba porque não levantei. Diz, Senhor, amanhã eu vou tentar de novo. Porque o Senhor me ama e me dá os privilégios de ser chamada de filha de Deus. Tá bom, filha, você devia ter levantado, mas eu te amo, ora aí, que eu estou te ouvindo. Eu digo, pai, da próxima vai. Porque eu tenho intimidade de filha. Você pode crer, você pode ser crente, mas ser salvo e ser filha é muito melhor. É muito melhor. Como Jairo se ajoelhou aos pés de Jesus, Jesus estimulou que aquela mulher se ajoelhasse e falasse que tinha sido ela, porque Ele estava muito mais preocupado com a salvação do que com a cura física. O Senhor vai realizar todos os desejos do seu coração, todos, se assim for da vontade dEle. Mas Ele está mais preocupado em te receber na glória dos céus. A cura física vai produzir alegrias momentâneas, mas a salvação vai produzir relacionamento eterno. Jesus olha para aquela mulher e diz, filha, 12 anos impura, e eu achei que essa cena descreveu assim, de uma forma cirúrgica. Ela disse, olha, já não sou mais filha de ninguém. Eu estou tanto tempo sozinha, eu estou tanto tempo impura, eu estou tanto tempo sem poder me relacionar com ninguém, que eu já não sou mais filha de ninguém. Ele olha para mim, você é filha e filha amada do Pai. Não há nada que falem a seu respeito que vai te tirar o privilégio de ser reconhecida como filha e filha legítima de Deus. Porque a sua boca confessar que Jesus é o Senhor vai produzir salvação em você e na sua casa. Jesus ressuscitou a filha de Jairo e curou aquela mulher doente de 12 anos. Os dois usufruíram dos benefícios físicos de ter Jesus por perto. Afinal, é impossível você se aproximar de Jesus e não ter as bênçãos de Deus. É impossível. Mas a atitude de abrir a boca e confessar Jesus trouxe algo de mais precioso. Trouxe salvação. Hoje o Senhor está nos chamando ao arrependimento. Hoje o Senhor está nos chamando ao posicionamento. Hoje o Senhor está nos chamando ao reconhecimento de que sem Deus nada somos e nada podemos fazer. E o seu posicionamento hoje pode mudar toda a história da sua casa.
Nós temos falado muito sobre isso entre as mulheres da igreja, sobre se posicionar, sobre posicionamento. E nós temos visto o sobrenatural de Deus acontecer quando mulheres posicionadas declaram que Jesus é o seu Salvador e se colocam na posição de receber o que Ele tem preparado. Enquanto você for apenas crente, pode ser que sobre algumas bênçãos para você. Mas quando você se posicionar no papel de filha, você vai ver o sobrenatural acontecer. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você comece a pensar na sua vida. Pensa se você já tem se posicionado. Pensa no dia em que você se posicionou. Pensa se você continua avançando naquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Nós cantamos aqui, Tu és fiel a mim. Ao nascer do sol, eu te louvarei. Tu és fiel a mim. Tu vai cumprir tudo aquilo que me prometeu. Muitas vezes, por falta de posicionamento, não temos nem coragem de perguntar ao Senhor: Deus, o Senhor prometeu e ainda não cumpriu. Temos pouca intimidade, ficamos com vergonha. Ficamos com vergonha de questionar ao Senhor e dizer: Senhor, há 12 anos eu imploro por isso. Há 12 anos eu sangro. Senhor, eu sou alguém muito importante na sinagoga. Eu sou um líder e a minha filha está morrendo. Às vezes deixamos morrer por medo de se posicionar. Às vezes deixamos morrer porque sabemos que para viver eu preciso me prostrar e confessar Jesus Cristo como Senhor. O que tem morrido na sua casa, na sua vida por falta de posicionamento? O que você ainda tem vivido de qualquer jeito, dizendo: Deus perdoa, Ele perdoa. Ei, Ele perdoa. Eu sou a prova viva disso. Mas também sou a prova viva que toda vez que eu me posicionei, Ele disse: agora vai, porque vai começar a se cumprir. Toda vez que eu disse: eu não quero mais viver assim, porque assim não agrada ao meu Deus, Ele disse: vai, que agora eu estou contigo. Toda vez que eu lembrei para mim mesma: ei, você não é apenas crente, você é filha. Eu corri para os pés da cruz de Cristo e disse: ei, eu sou sua filha e preciso de ti. Eu preciso que você entenda que há privilégios que só filho consegue acessar. Existem promessas que só são entregues às filhas de Deus. Existem pessoas que passam uma vida inteira dentro da igreja e não têm coragem de se posicionar e de viver o sobrenatural de Deus. E diz: olha, acontece lá na vida do outro. O Senhor quer fazer na sua vida, na sua casa. Mas você precisa confessar e se posicionar. Quero que você feche seus olhos. Vamos louvar o Senhor. Louve ao Senhor e fale com Ele. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Diga para Ele que você confia. Confio.
pé e louvar o Senhor. Me escutas quando Clame ao Senhor, porque Ele está aqui nesta noite. e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio comece a se posicionar, eu vou te convidar para vir até aqui à frente e dizer: Senhor, eu quero deixar de ser crente para ser filha. Ser crente é até legal, mas eu quero ser filha. Eu quero usufruir dos privilégios de acessar o seu coração, de ouvir os teus segredos, de conhecer aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero Deus, eu quero Deus. Eu quero que a partir de mim entre salvação na minha casa. Eu quero que a partir de mim entre a salvação dos meus filhos. Eu quero que a partir de mim a minha casa possa dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós repreendemos através do posicionamento qualquer tentativa do inimigo de frustrar os sonhos do Senhor para a sua vida. Quando nos posicionamos, nós dizemos para o inimigo: você está derrotado, porque o Deus que habita em mim é aquele que me prometeu que com ele é vencer ou vencer. Diz: Senhor, eu creio, Deus. Louve ao Senhor. E depois nós juntas vamos estar levantando um clamor ao Senhor. Precisamos de Ti. Nós declaramos, Deus, com a nossa boca que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. Nós, Senhor, nós somos mulheres posicionadas, mulheres que queremos viver o novo do Senhor para nós. Nós não queremos mais nos contentar com migalhas, nós não queremos mais nos contentar
contar com o que sobra, mas nós queremos acessar aquilo que o Senhor tem no seu coração para o nosso coração. Nós estamos nos posicionando, nós estamos levantando uma geração de mulheres que vai viver o novo do Senhor. Nos ensina, Deus, como mulheres, a amar ao Senhor acima de todas as coisas. E a partir daí, entender que os seus sonhos são bons, perfeitos e agradáveis. Nós te pedimos, Deus, enche o nosso coração daquilo que vem do Senhor para a nossa vida. E que hoje, Pai, seja o começo de uma nova história de relacionamento contigo. Fale conosco, Deus, usa a nossa vida, usa a nossa boca, usa a nossa casa, usa os nossos recursos, usa os nossos talentos, porque é isso que nós queremos, ser dependentes de Ti, dependentes de Ti, dependentes de Ti. E nesta noite nós declaramos que somos do Senhor e que o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Aplauda o Senhor! Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Sim, Senhor, és tudo. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Amém. Eu vou te convidar a sentar. Eu vou chamar a Bárbara aqui. Ela quer dar um testemunho. Bárbara, filha desta casa, está temporariamente em Ibituba. Diz amém aí, irmã. Eu fico fazendo essa pressão com ela, sabe? Mas ela quer testemunhar. E nós cremos que a Bárbara é mulher de Deus. Boa noite, irmãs. Eu sou filha de Deus, né? Eu já declarei o Senhor como meu suficiente Salvador aqui, né? Nesta casa. E eu tenho pedido muito pela minha cura da minha obesidade. E não faz pouco tempo, faz bastante tempo, que tenho tido intimidade com Deus com relação a isso. Porque a gente é mãe, né? A gente é esposa e às vezes a gente é incentivada a orar pela nossa casa, orar pelo nosso casamento, né? E Deus tem me impulsionado a orar por mim, a buscar mais algo íntimo, né, meu. E a obesidade tem sido uma luta, né? E ontem aqui no culto, o Rafael falou sobre ouvir o que Deus está falando, né? Que às vezes não é o que a gente quer escutar, né? E hoje Deus falou para mim que eu tentei, eu e minha família, a gente tentou que eu fizesse a bariátrica, mas não foi possível. E aí eu estava dizendo, pô, mas por que não foi, né? Tava tudo ali, tava na minha frente, tava acessando ali o que eu queria, essa alegria momentânea, mas Deus disse hoje para mim, filha, eu estou trabalhando a tua salvação. Eu estou trabalhando a salvação da tua casa. Calma. Tu vai chegar na tua cura física. Mas quando todos vocês estiverem salvos. E Ele pediu que eu declarasse, que eu confessasse Ele mais uma vez. Para que realmente eu fosse conseguindo as minhas conquistas, né, com relação ao nosso relacionamento, meu e dele. Então eu queria motivar todas vocês a não desistirem de buscarem, né, as suas curas físicas, emocionais, mas também confiarem no Senhor se a resposta dele hoje for não. E hoje eu confio, porque é muito difícil, né, a gente como mulher, a gente se olhar e não
não conseguir se aceitar, não conseguir dizer eu te amo, por causa da situação da doença e ter medo de morrer também por causa da doença, né, dessa condição. Mas Deus hoje disse, estou cuidando de ti. A morte não é um mal, não é o fim. Eu estou cuidando de ti. Então, obrigada por serem um ouvido hoje para mim. Obrigada pelo espaço. Glória a Deus. Ei, e confesse ao Senhor quantas vezes Ele te pediu. Quantas vezes Ele dizia, vai lá e confessa de novo. Não é porque você já não era salva. É porque existia pessoas aqui que precisavam ouvir. Olha, eu estou dizendo para que você tenha coragem que eu confesso Jesus todos os dias. Toda vez que eu conto aqui um pouco das minhas dificuldades, uma delas foi não levantar à noite, foi orar na cama.